Eu, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu sou um profeta moderno. O doutor? Sim, eu acho que eu sou um profeta porque eu venho mostrar que a religião seguiu um caminho errado. Só que como Deus é realmente perfeito, Ele não se importa. Para Ele não há caminhos errados. Ele conhece todos os caminhos e deixa as pessoas seguirem todos os caminhos. Por quê? Porque existe aquela regra dos 50% a 50%. É por isso que os talibãs acham que têm razão, os cientistas acham que têm razão, os cristãos acham que têm razão, os muçulmanos acham que têm razão. Todas as sociedades têm sociedades que estão mais ou menos bem estruturadas e todos eles acham que têm razão. Por quê? Porque eles têm razão, porque existe aquela regra dos 50% a 50%. Todos nós temos razão. Então, doutor, pode-se afirmar que acreditamos em Deus porque temos de aceitar que depois da morte não há nada? Exatamente. O medo de muita gente, não é toda a gente, muita gente sente a presença de Deus sem ter que pensar nisso. E dá jeito depois. Mas a maior parte das pessoas, e por isso é que tu vês as igrejas cheias, porque as pessoas vão lá se convencer. Epá, afinal, se somos tantos assim, epá, Deus deve existir. Ou estamos todos enganados. É o Deus religioso sempre, hein? Não um Deus, digamos, da natureza. E isso é um aspecto. Outro aspecto é que... O que é que aquela era a pergunta? Desculpa. Sim. Fugi um pouco. Se nós acreditamos em Deus... Sim, já sei. Agora, há muita gente que, quando tem a consciência de existir, é um peso. Tu saberes que estás vivo, porque os animais, muitos deles não se dão conta que estão vivos. Mas tu, um bebê não se dá conta que está vivo. Mas quando tu te apercebes que estás vivo, começas a pensar, ei, e depois quando eu morrer, como é que é? Acabei? O que é que vai acontecer comigo? Será que... Epá, não, é triste isso, eu não quero acabar. Então aquela ideia de Deus vem justificar e salvar esse problema existencialista, como chamam os psicólogos. É um problema de existir, tem um problema de saber que vais morrer. Tá a ver? Então eu prefiro ver a coisa de uma forma científica. Imaginemos a vida como um videogame. Tu jogas, perdeste ali. Recomeças de novo, de zero, ligas outra vez o computador e recomeças. Provavelmente a vida seja isso. E se tu fores a ver, a religião no fundo também nos diz isso. Diz que quando tu morreres vais provavelmente ressuscitar ou vais viver uma vida eterna, vais ser puro. Agora, outra coisa que eu tenho um pouco aqui, como é que era a vida do ser humano puro? Quando nós éramos puros, como é que vivíamos? Agora que não somos puros, como é que vivemos? Visto que ninguém consegue ter uma vida pura. Nem a pessoa mais pura sempre tem um pecado qualquer dentro das religiões. Pois repara, cada religião tem um pecado diferente. Numa religião podes ter 4 mulheres, noutra só podes ter uma, outro, o homem é o absoluto mestre, digamos, a mulher é um ser inferior, noutros é igual. Então quem tem razão? Vê-se mesmo que foi escrito pelo homem, não tem nada a ver com Deus. Dr. Filipe Ganho, passo agora para o líder. Há narrativas de que hoje, segundo as quais acreditamos em Deus, porque temos de aceitar que depois da morte não há nada. O que pensa em torno disso? Bom, essa narrativa, ela é infiel. É uma narrativa infiel e não está muito bem explicada. O indivíduo que desenvolve essa narrativa, temos que ver de quem vem essa narrativa. Talvez venha de um agnóstico, talvez venha de um ateu, ou talvez venha de um desigrejado. Então, se essas narrativas vêm desses indivíduos, é óbvio, isso é o tal do criticismo, eles criam um meio de criticar a religião. Porque a religião, quando tu olhares para ela como a salvação, ela te dará salvação, mas também se queres condenar, ela também dará motivos para condenar a religião. Porque vais encontrar muitas lacunas, porque tem muita matéria na religião que não vais conseguir explicar, então vais condenar. Então, essa narrativa, ela temos que ver de que grupo ela está a vir. Mas se ela vem do grupo cristão, então eles estão um bocadinho equivocados. Agora, a resposta para essa narrativa será esta aqui. Nós temos um Criador, e o Criador, ele quando veio à Terra, falo de Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe uma mensagem, e está em João capítulo 14, que nós devemos valorizar o tempo que está por vir, não muito este tempo. E na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: não há mesmo nem tudo que nele há, ou nem tudo que há no mundo. Então, essa toda narrativa, ela, para nós os cristãos, nos prepara a compreendermos que
o nosso investimento não está nessa terra, porque estar nessa terra é passageiro. Que o nosso investimento está no outro universo, no outro campo, ou seja, que o nosso investimento está no céu, onde vive o nosso Pai, o nosso Criador. Essa é a narrativa cristã. E também é a narrativa judaica. É a mesma narrativa. Mesmo também os muçulmanos têm a mesma narrativa. Então, se nós quisermos aqui trazer o budismo, hinduísmo, estes aqui já são politeístas. Peço para segurar o seu fio de pensamento, líder Romão Lee.